Hoje eu vou mostrar para você como a gente construiu uma máquina capaz de gerar 58 milhões em contratos assinados em um único mês, utilizando a internet como principal canal. Foi esse número que a gente conseguiu atingir no mês de outubro de 2024, quando eu gravo esse vídeo, 12 anos depois de eu ter feito a minha primeira venda utilizando a internet, que era um contrato de R$ 2.800 mensais. Eu simplesmente sentei na cozinha da casa da minha mãe em outubro de 2012, comecei a ligar para várias empresas ofertando uma variação do que é hoje o nosso serviço de marketing digital. Na época era bem diferente do que é hoje. Na época envolvia um evento físico, era uma mistura de live marketing, brain experience, com social media no Facebook, que estava começando a tracionar no Brasil. Fiz prospecções ativas, 28, 30, 40 tentativas de prospecção, empresas que eu tentei prospectar, porque eu achava que eu podia criar essa empresa com 18 anos na cozinha da casa da minha mãe, lá no bairro Matias Velho, no Rio Grande do Sul. E um dia minha mãe chega e fala pra mim assim, nesse período que eu tava tentando fazer esse trabalho, fala assim, cara, quem sabe tu desiste e vai trabalhar numa agência, daqui uns 10 anos tu monta esse negócio. Aí eu falei, cara, esse negócio de marketing digital tá começando, se eu persistir, daqui 10 anos eu tô mandando nesse negócio. E aí no outro dia eu fechei o primeiro contrato online, prospectando ativamente, utilizando a internet, nesse valor que eu falei pra vocês de R$ 2.800. 12 anos depois, era 2012, eu tinha 18 anos, 12 anos depois, outubro de 2024, eu abri a empresa em outubro de 2012, 4 de outubro de 2012, agora outubro de 2024, com 30 anos, a máquina de vendas da V4 fez 58 milhões de contrato assinados ativos para um único mês, e eu vou mostrar detalhes e diferenças, por que eu não falo mais em MRR, falo em TPV, falo em contrato e não mais em MRR. Essa é a aula. Hoje, então, você tem um serviço profissional, você precisa assinar contratos utilizando a internet, eu vou te mostrar meu blueprint, o meu playbook de como a gente tem feito isso nessa década. Bora lá? Então, o papo é o seguinte, ó, turma. Onde as coisas começam no contrato? Vou começar na origem, tá? Então, a gente tem que pensar na originação desses contratos. Tem duas formas do contrato chegar para a sua empresa, tá? Vão ter duas origens. Ou é um novo cliente, tá? Novo cliente, ou é uma renovação, ou é uma renovação, ou uma expansão. Que aqui eu vou botar meio que na mesma coisa, né? Eu estou vendendo para clientes ativos mais do mesmo, ou eu estou renovando um contrato com esse respectivo cliente. Esse fluxo aqui é uma parte básica que eu quero mostrar para vocês. Quando é um novo cliente, eu vou ter que assinar com esse cliente um Master License Agreement, tá? Ou um Master Service Agreement. O que é isso? É um contrato base para que eu consiga buscar novos serviços com esse cliente no futuro. Então, quando eu trago um novo cliente, eu tento criar um contrato com termos básicos, termos bases, para que ele consiga, com isso, conseguir facilmente assinar novos contratos. Porque lembra, eu sempre falo para vocês aqui no canal que marketing é sobre arbitrar LTV sobre CAC. Então, eu preciso pensar no LTV. Quando eu estou falando de um novo cliente, a primeira coisa que eu já cravo aqui para conseguir LTV é um Master Service Agreement, um contrato básico para facilitar novos bookings, tá? Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre booking. Booking é tipo assim, a reserva do serviço. Então, eu preciso reservar o valor do contrato, reservar o valor do serviço, que aí eu vou com isso chegar na minha Sales Order. Então, essa é a minha estrutura base. Para aí, uma vez que eu tenho um Master Service Agreement, se é um cliente de renovação e expansão, eu já vou jogar ele direto para Sales Order, porque ele já tem o MSA assinado. Se não, uma vez que é um cliente novo, assinou o MSA, ele vai para o Booking, vai para Sales Order. E aí, por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui me leva ao que a gente chama aqui de Remainder Performance Obligation. Então, tudo que eu estou vendendo para o cliente não é mais como era lá 12 anos atrás, eu estou tentando cada vez menos fazer isso, mudar esse mindset aqui no mercado, não é MRR, não quero mais Monthly Recurring Revenue, eu quero buscar uma dívida, tá? Porque quando você vende um serviço como MRR, você
imputa na cabeça do cliente de que é um Netflix, que ele pode cancelar a qualquer momento. E isso não é o ideal, porque não tem serviço profissional que dê resultado mensalmente. Não é assim que funciona. Essa não é a realidade. Então, vou contratar um gestor de tráfego aqui, vou ver se dá certo, senão eu cancelo aqui no Netflix. Não existe, tu precisa de um projeto para gerar resultado com mídia paga. Não existe resultado de 30 dias, 60 dias. No mínimo é um contrato de 3 meses, 6 meses, 12 meses, um projeto com etapas para entregar. Tanto que a Salesforce, que é uma das criadoras do modelo de MRR, se você abrir a página de RI da Salesforce, relação com o investidor, você não vai ver eles falando de MRR, você vai ver eles falando de dívida, quanto que eles estão bucando de dívida naqueles clientes. Se você contratar a Salesforce, se você contratar o Slack, eu tenho um contrato, por exemplo, de $200 mil por 2 anos de serviço do Slack. Se eu chegar na metade do contrato e tentar cancelar, eu não tenho como, porque eu tenho uma dívida do Slack, da V4, a V4 deve para o Slack $200 mil para usar as X licenças por 2 anos. Se no meio do caminho eu não quiser mais usar, eu me comprometi e é assim que eles tratam, eles vão executar essa dívida. Então aqui eu vou negociar com o cliente o projeto. Esse projeto pode ter 3 meses, 6 meses, 12 meses. Eu posso fazer um preço dinâmico em relação a esse grau de fidelidade que eu estou fazendo com esse cliente. Essa é a primeira parte, qual que é o grau de fidelidade. Aí depende do serviço que você está vendendo, vai ter um tempo, vai ser de 3, 6 ou 12 meses. E aí a segunda parte é como você vai fazer o invoice, né? Como você vai cobrar, como esse cara vai pagar. No Brasil, o cara pode pagar com cartão, ele pode pagar com Pix, ele pode pagar no boleto. Então, pô, boleto é à vista ou é parcelado? É parcelado em 2, 3, 10, 12 vezes. Não necessariamente tem a ver com a fidelidade. Ele pode assinar um contrato que o serviço é entregue em 3 meses, mas é pago em 12 vezes no boleto. Tu vai cobrar o quê? Tu vai cobrar juros. Porque tu está financiando um projeto do cara que tu vai entregar em 3 meses. Agora, se ele quiser pagar à vista, tu vai dar o quê? Desconto, 30% de desconto. Ou até parcelado no cartão, porque você tem 0 inadimplência. Parcelado no boleto, você vai ter inadimplência. Você não quer. No Pix, à vista, pô, 40%. Não pago taxa. Aí você vai criar uma condição de invoice, de pagamento, de cobrança desse cliente. Então, quando o cliente fechar com você, o que você vai ter? Você vai ter o Total Contract Value. Então, é um projeto, por exemplo, de R$150 mil que você vai prestar um serviço ao longo de 10 meses, 18 meses, 15 meses, de sei lá o que você faz aí na sua empresa. Esse é o Total Contract Value, que vai compor nosso número, a nossa meta aqui de 58 milhões. Outra coisa é que o cara já foi cobrado, já foi executado e você já cobrou esse cliente. Outra partezinha, então vamos dizer que você cobrou já $50 mil, R$50 mil esse cliente. A outra parte vai ser lá 100 mil, que ele é o unbilling, que ele ainda não pagou, tá? Que ele ainda te deve. Isso aqui é o nosso Remainder Performance Obligation, uma dívida, tá? É uma dívida do cliente com a sua empresa. Esse é o jeito certo, teoricamente, de olhar para Professional Service. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer uma vez que você fez os contratos e você chegou no seu TCV? Você vai ter basicamente 3 opções. Ou o cliente pode cancelar, ou ele pode repactuar, ou ele pode renovar ou expandir, que eu estou colocando aqui tudo junto. Tá? Essas são as opções que vão restar para esse seu cliente aqui. Se ele quiser cancelar, o seu contrato, turma, tem que ser bem amarrado, porque você não consegue cancelar com o Salesforce, cara. Você tem uma dívida, você vai ter que pagar. Tudo bem, você pode cancelar, mas você tem que pagar. É assim que funciona. Porque aí você crava uma outra opção, você pode repactuar. O que é repactuar? Cara, vamos dizer que eu tenho aqui 100 mil de dívida ainda, e eu tô pagando parcelas de 10k para a tua empresa. Eu não consigo pagar 10k, eu consigo pagar agora só 5, então eu quero cancelar. Não, ele pode repactuar. Cara, eu vou reduzir a entrega, uma entrega de 5 mil, vou te entregar no dobro do tempo, mas ainda te cobro uns juros. Ou entrego menos coisas, né, nesse período de tempo maior, para que eu consiga encaixar dentro do que você consegue pagar. Mas o que a gente quer é que ele
cai aqui no último modelo, que você entregue de fato tudo e você caminhe para uma nova originação. Você vai expandindo. Olha meu vídeo sobre expansão aqui, sobre Net Revenue Retention, como vender mais sem novos clientes, porque esse é o ciclo constante. Então, boa parte dos 58 milhões que a gente fez no mês não vem de novos clientes, vem de expansão e renovação da base de clientes que a gente tem. Essa é a nossa principal origem de clientes, tá? Então esse é o principal foco, criar novos portfólios, olha o vídeo aqui, novos produtos, novas ofertas para ofertar para esse mesmo cliente, para que você tenha esse fluxo de originar, já tem o MSA, vai buscar novos serviços, vai negociar prazo de execução, formas de pagamento, muda as condições, mais TCV e assim você segue o jogo. Tá? Então, mas você vai me perguntar, beleza, como é que agora eu faço a originação de novos clientes? E alguns outros detalhes aqui para garantir que você tenha mais clientes na máquina de vocês, porque a base que você tem não é suficiente, não é suficiente nem aqui e não necessariamente vai ser aí também. Então vamos falar um pouco sobre o novo cliente. O novo cliente, primeira coisa que eu gosto de falar, cara, no novo cliente, é o Inside Sales versus o Field Sales. Vender inside ou field, tá? Que é ir atrás do cliente em eventos, ir porta a porta, ir atrás, pegar e caminhar por aí atrás do cliente. Esse modelo, obviamente, ele é ineficiente. Por quê? Porque para vender mais, a primeira parte é eu ter uma originação muito grande, um alcance muito grande na primeira parte do processo. Eu preciso falar com muita gente. Vendas é isso, é um funil. Então, eu preciso alcançar muitas pessoas. Se eu tiver que botar gente indo na rua atrás das pessoas, o meu alcance vai ficar muito restrito, ou o custo de alcançar muita gente vai ficar muito alto. Então a primeira fase é, cara, eu não faço field sales, eu foco inside usando mídia para alcançar muita gente. Nesse mês de outubro a gente investiu cerca de 2 milhões de reais nessa fase de alcance, tá? Nessa fase de alcance a gente faz um monte de anúncios, você já deve ter visto, imprime V4 pra caramba, e dali eu consigo gerar os meus leads. Um monte de gente se cadastra para fechar com a V4. Qual que é a terceira parte do processo, que é onde faz bastante diferença, é o MQL, que é o lead qualificado, tá, turma? Isso aqui é bem importante, vou até adiantar para você. O que você quer fazer? Você quer transformar MQLs em CAC. Em mais clientes comprando de você pelo menor custo de aquisição. Mas eu preciso passar por essas fases para fechar um contrato. Então a primeira fase aqui vai depender da minha eficiência de compra de mídia, que eu não vou me apegar muito, tá? Porque aqui não é onde tem menos leverage, menos escala disponível. A maior oportunidade está em transformar leads em MQLs, que é o seu time de qualificação. Como que você atende esses leads? Hoje, para vocês terem uma noção, com esse investimento de mídia, a gente gera cerca de 10 mil leads. A gente só fala com 5 mil. Esses 5 mil são os leads que a gente chama de leads qualificados pelo marketing, tá? São minimamente qualificados. E aí, depois disso, a gente vai ter o Sales Qualified Lead. A gente tem uma outra etapazinha aqui que a gente divide, que é o Sales Qualified Lead, que teve um atendimento de um vendedor. O Market Qualified Lead é que o cliente no formulário ele já tem os requisitos necessários para contratar o nosso serviço. Aí é um MQL. Então, eu vou ter duas informações importantes aqui, que é o meu CP, custo por Marketing Qualified Lead, e vou ter o meu CAC, meu custo de aquisição do cliente. Por que é importante eu olhar meu custo por Marketing Qualified Lead, que é o lead que preencheu o formulário com o mínimo de requisitos? Por exemplo, número de funcionários, sei lá que requisito a sua empresa consegue identificar num formulário se ele é um cliente relevante ou não. Como eu falei para você, a gente gera cerca de 5 mil MQLs. Os outros 5 mil, a gente entende no formulário que a gente nem consegue atender esse cliente. Por que é importante quebrar aqui? Porque esse aqui é o trabalho do time de demanda. Isso aqui é o que tu cobra do time que compra mídia, que faz a parte marketing, publicidade e propaganda, né? Porque eu entendo marketing como todo esse ciclo, chamo aqui de time de demanda, mas você talvez chame seu time de marketing. O trabalho do time de marketing é gerar um custo por lead qualificado decente. Porque o que acontece, turma? Acontece o seguinte, ó, existe o
mês 0 da geração do lead, o mês 1, o mês 2, mês 3 e assim sucessivamente. Então, quando você gera um grupo de leads, então você gerou, sei lá, 10 leads qualificados no mês 0. Esses 10 leads qualificados do mês 0, talvez só fechou 3 no primeiro mês. Desses 10, 2 fecharam no primeiro mês pós a geração do lead, 1 gerou no mês 3, 1 gerou no mês 2, no mês 3. Então, ao longo dos 4 meses, você conseguiu transformar desses 10, 7 deles em vendas. Mas no mês 0, na geração do lead, você gerou só 3. Só que você pagou por esses MQLs, por todos os 10 MQLs, no mês 0. Então, às vezes você gastou aqui, sei lá, 10 mil. Se você olhar para o número de vendas que você fez pelo seu investimento, você teve 3,3K, mais ou menos, de CAC. Só que, na real, o seu MQL foi só de R$1.000. E você vai gerar 7 vendas no tempo. Então, o seu CAC ele vai reduzir consideravelmente no tempo, porque sobre o mesmo investimento, você vai gerar 7 vendas, se eu for pegar só essa fotografia de tempo. Se você olhar o seu investimento pelo número de vendas que você fez só no mês 0 da geração de demanda, o seu CAC vai parecer maior do que ele realmente é, porque você tem uma curva de conversão. Então, o papel de reduzir a curva de conversão e tirar mais dos MQLs é do seu time de Inside Sales, não é do time de demanda. O time de demanda é gerar um MQL controlado. O que é um MQL controlado? Você vai ter que ver toda a sua curva de conversão, então você vai ver as safras que você gerou de MQL, então você gerou 10 MQLs, vamos dizer que passou-se 1 ano, e você conseguiu transformar só 7 deles em venda, 70% de conversão. Então você já consegue saber que a cada 10 MQLs você consegue gerar 7 vendas, você consegue projetar o seu CAC. Então você sabe que o seu CAC projetados é de R$1.400 no tempo, porque você consegue fazer 7 vendas para cada MQL. Se você manter o custo do MQL em R$1.000, você vai gastar cerca de R$1.400 para fazer uma venda, que está saudável. Então você precisa manter o MQL nessa taxa de R$1.000, R$500, R$800, porque você sabe que o seu CAC vai se comportar de tal maneira. E aí, para tirar mais das vendas e reduzir a curva de conversão, aí é com o seu time de vendas. Então, o seu time de vendas, ele vai precisar pegar esses MQLs e transformar através de um processo de qualificação num Sales Qualified Lead, que é, por exemplo, uma reunião agendada. Como que ele faz isso? Ele pode usar um processo básico de qualificação, que a gente chama, por exemplo, do Bunch, que ele vai ligar para esses leads pré-qualificados pelo marketing, vai entender se esse lead tem budget, se ele tem dinheiro para te contratar, se ele é autoridade para tomar decisão, se ele tem a necessidade que você resolve e se ele está no timing para comprar de você. Uma vez que o lead preencha minimamente esses requisitos, ele vai lá e transforma isso num SQL e marca uma reunião. E aí vai entrar um outro indivíduo. Por exemplo, essa etapa de qualificação pode ser feita por um SDR, que é um profissional mais júnior, vamos dizer assim, menos técnico, e depois passa para um closer. Que isso aqui é um dos detalhes para dar eficiência no processo que a gente chama de divisão do trabalho. Né? Conforme você vai dividindo o trabalho e tendo essa execução de passada de bastão, mais volume, mais throughput você consegue ter nessa esteira de produção de vendas que a gente está querendo construir nessa maquininha, tá? Uma vez feito isso, você joga para esse closer e esse closer vai tentar fechar o máximo de vendas no menor tempo possível. Para ele fechar o máximo de vendas no menor tempo possível, turma, o que vai ajudar demais é a aula que ele vai dar para esse cliente, plus a oferta que ele tiver para esse cliente adquirir a sua empresa, para ele entrar. Então, quanto mais criativo você for na aula que você é capaz de dar, o cliente compra quando ele aprendeu algo com o seu vendedor e ele tem uma oferta irresistível, incondicional, para ele entrar na sua empresa. Por quê? Porque o trabalho de vendas é reduzir o tempo entre a atenção
e a ação. No meio desse caminho, a gente tem fricção. Então eu preciso tirar essa fricção. O que é fricção? Preço, prazo, condição, complexidade, resultado, garantia, risco, tudo isso é fricção. Quanto mais eu conseguir tirar essas fricções do caminho, por exemplo, meu produto é de graça e se você assinar o contrato eu te pago R$1.000. Pô, qual que vai ser o tempo entre a atenção e a ação? Vai ser 0, porque eu tirei toda a fricção. Essa seria a oferta mais irresistível possível. Eu vou dessa para o que é real e possível de ser entregue. Ah, mas isso vai me gerar risco, isso não vai me dar dinheiro. Lembre-se que é um jogo de LTV sobre CAC. O meu foco aqui não é maximizar a receita o mais rápido possível do cara. É fazer o melhor cliente entrar o mais rápido possível, começar a relação com a minha empresa para que eu consiga originar novos deals com esse cliente no futuro e assim eu consiga ter mais LTV sobre o mesmo CAC. Só que se eu gerar um monte de fricção, eu vou estender a minha curva e vou de tempo de conversão e taxa de conversão. Eu preciso reduzir a curva de conversão e aumentar a taxa de conversão, né? Reduzir o tempo e aumentar a taxa. Para isso eu preciso dar aula e ter uma oferta muito foda. Então eu vejo muita gente gastando muito tempo nessa fase de alcance, mídia, pouco tempo bolando ofertas melhores, aulas melhores, times melhores. Se você fizer isso, você vai com certeza conseguir fechar mais vendas e chegar mais próximo do que a gente falou aqui. E aí tem um detalhe que você pode fazer, que a gente tem focado demais aqui, tem ajudado demais no nosso trabalho, que é nessa etapa onde o closer vai fazer a aula, o foco dessa aula, foco 1, vai ter 2 focos nessa aula. O foco 1 não é fechar o contrato, não é assinar, é conseguir uma recomendação. Então, o foco da reunião é entrar e falar, cliente, eu estou aqui para te ajudar, esse é meu propósito, eu quero te dar uma aula, te mostrar como você pode resolver o seu problema, e eu espero que isso seja tão bom e tão bom eu cumpro esse propósito que você, ao final dessa reunião, me indique amigos, pessoas parecidas com você que eu possa ajudar da mesma forma que eu vou te ajudar agora, estamos combinados? E aí, durante a reunião, você vai dar essa aula e vai pedir as recomendações, e os clientes vão dar as recomendações, turma. Porque cada recomendação, vamos dizer, hoje na média a gente faz cerca de 4 recomendações de cada reunião que o nosso closer executa. Então pensa que para cada 4 leads, eu consigo, 4 MQLs, eu consigo fazer um SQL, uma reunião, só que nessa reunião eu consigo mais 4 recomendações, das 4 recomendações eu faço mais uma reunião, eu tenho um ciclo sustentável, independente da mídia, para alimentar aquele closer. Isso é o que eu chamo de transformando vendedores em mídia. Hoje, por exemplo, se um closer fecha um deal com um lead originado da mídia, eu não pago comissão. Eu só pago comissão para leads originados de recomendação. Porque o mérito de fechar a venda é muito mais do Google e do Facebook que deram aquele lead quentinho para o cara do que necessariamente dele. O dinheiro já foi para o Google e para o Facebook. Agora, se ele conseguir conquistar a recomendação, ele virou mídia. Aí eu posso pegar o dinheiro que eu daria para o closer, que eu daria para o Google e para o Facebook e dar para o closer. E assim eu transformo o vendedor em mídia e vou tornando ele menos dependente de demanda dos veículos de mídias que oscilam mais. Então vamos lá, recapitulando. Pensa na originação. Tem 2 formas de originar o cliente, tá? Ou você vai conseguir trazer um novo cliente, ou você vai vender mais para os mesmos clientes. Para vender mais para os mesmos clientes, lembre-se de assinar um contrato, no ponto de vista jurídico, que permita você facilmente buscar mais coisas e você trabalhar a vida toda para buscar mais coisas dos mesmos clientes, pensando no total contract value e não no MRR, né? Quanto mais coisas você embarcar num único contrato, mais relação de longo prazo você teoricamente está construindo. Para
conseguir novos clientes, Inside Sales, no-brainer, porque Inside Sales através da mídia consegue alcançar muito mais pessoas, muito mais escalável do que Field Sales, do que eventos, do que qualquer maneira que tenha aqui presencialmente até esse cliente. Com isso, você vai socar limão na mídia, vai gerar muito lead. Lead não é Market Qualified Lead. Você pode, com o próprio formulário, já separar o joio do trigo para ter menos pessoas atendendo só quem interessa. Uma vez que eles atendem só quem minimamente interessa, paralelo a isso, nesse refúgio, nesses leads que você não é capaz de atender, você pode criar alguma automação para tentar qualificar e ver pessoas que eventualmente preencheram errado o formulário, e você vai atender elas. Separou o joio do trigo, o seu time de qualificação vai usar um framezinho como, por exemplo, o Bunch, para sacar se o lead tem dinheiro, budget para te pagar, se ele é o tomador de decisão, se ele está no time e se ele tem a necessidade. Na verdade, tem a necessidade específica que você resolve, está no time. Assim ele vai trazer só reuniões agendadas para os closer, que são os seus vendedores mais técnicos, que são mais escassos no seu time, dando eficiência no throughput aqui das pessoas, dessa esteira, dessa máquina de vendas que a gente quer construir. O seu closer tem que vir para dar uma aula, e essa aula vai ser tão boa que na metade dessa aula, antes de dar a oferta, ele vai pedir a recomendação. Ele vai falar, abre o celular aí, ó, vou te mandar uma mensagem. Pô, agora clica aí no maisinho, clica em contatos e marca todas as pessoas parecidas com você que poderiam aprender com essa mesma aula que eu acabei de te dar. E o cliente vai dar recomendações, pelo menos 4 por reunião. Se ele conseguir fazer isso, você vai tornando-se cada vez mais independente da mídia e usa a mídia como uma semente para plantar uma floresta que vai se tornar cada vez mais sustentável sem que você tenha que comprar novas sementes. Essa é a graça desse modelo mais sustentável. Feito isso, a gente vai pensar mais na oferta que eu vou fazer pós essa aula, que ela tem que ser o mais frictionless, reduzir a fricção, porque vendas é a arte de reduzir o tempo entre atenção e ação. O meio do caminho tem fricção, eu preciso reduzir essa fricção com uma oferta muito louca, que reduza o risco do cliente, inverta risco, que eu não necessariamente ganhe dinheiro, porque eu vou ganhar dinheiro no LTV, vendendo mais serviços para esse cliente. O meu time de aquisição está focado em fazer o cliente comprar, o melhor cliente comprar pela primeira vez. Depois você vem com outro time de accounts, de farmers, que vão fazer relação com essa base e buscar mais serviço nesses mesmos clientes. E lembre-se de olhar para custo por MQL e não necessariamente CAC junto com o seu time de marketing, porque a curva de conversão depende do time de vendas, não do time de mídia, de demanda, tá? Então isso vai fazer uma gestão mais eficiente de todo o seu processo dessa sua máquina de vendas. Para você que tem especificamente uma agência de marketing, no próximo sábado eu vou estar fazendo uma live no Zoom, um Zoom na verdade, junto com donos de agência, no qual eu vou falar sobre como eu gerenciei a V4 até então para construir esse case que busca num mês, em um único mês, mais de 50 milhões de reais de serviço, ou seja, quase meio bilhão no ano aí em serviços profissionais, específico para donos de agência. Se você quer participar dessa mentoria gratuita no Zoom, nela eu vou abrir mentorias pagas individuais juntos a mim, mas para entrar no Zoom você não paga nada e a gente pode discutir um pouco sobre esse assunto. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você saber como participar. E lembre-se que a pessoa que está aparecendo aqui, ó, ela ganhou o Cientista do Marketing porque esse livro, autografado por mim, eu vou mandar para casa dessa pessoa, porque ela comentou nos primeiros 7 dias da publicação do último vídeo do canal que eu publico todo domingo. Então, faça o mesmo aqui, comente que nos próximos 7 dias eu vou avaliar um dos comentários, vai aparecer no próximo vídeo, eu vou mandar um livro do Cientista do Marketing para casa dessa pessoa. Basta comentar aqui para participar. Se você não ganhar, compra aí na Amazon, que vai valer a pena, onde eu falo sobre isso e muito mais em quase 300 páginas de ciência do marketing. Fez sentido? Comenta aqui comigo e bora buscar recordes de vendas em 2025 no seu negócio.